Fala aí, galera, tudo bem? Vocês estão bem? Bom, espero que sim. Para quem não lembra aí, estava um pouco afastado, reiterando o último vídeo que eu postei, estava um pouco afastado aí para cuidar da minha sanidade mental, porque não é fácil ficar produzindo conteúdo e ainda mais conteúdos do tipo que eu produzo, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Bom, peraí, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para fortalecer nossa mensagem, deixa o teu like, de preferência a tua opinião a respeito do conteúdo, para que o YouTube ele reconheça aí a relevância do nosso canal e indique para outras pessoas. Não é isso? Bom, vamos lá. Eu tinha prometido para mim mesmo, mas percebi agora que vou ter que quebrar a minha promessa, né? Falei que não ia postar mais conteúdos da natureza que eu vinha postando, né? De um ano e meio para cá, porque isso mexe muito com a nossa sanidade mental. Mas eu estou aqui justamente para quebrar essa promessa e fazer essa exceção de hoje, porque eu acho que é um assunto relevante, né, como todos os outros, e eu acho que vocês vão dar crédito para mim para essa quebra de promessa. Vejam bem, na data de ontem foi dia 3, né, 3 ou 4, não lembro. Estava conversando com uma cliente, um casal de clientes, né, meu, estão tendo problemas, né, uma questão trabalhista que está partindo para a seara criminal. Que houve ameaça e aí eles pediram para conversar comigo a respeito, né, a respeito do que eu acho dessa situação, né, sobre ameaças que estão acontecendo por parte de uma outra parte, né. E aí eu estava entre um assunto e outro, né, desenvolvendo esse assunto, eu acabei falando para eles, né, o que eu achava. E aí eles sabem que eu sou ex-policial. E aí eles me perguntaram, vejam só, que a minha decisão de quebrar a promessa... Peraí, caramba, tá caindo isso aqui. A minha decisão de quebrar essa promessa, ela tem uma relevância. Ela tem um porquê. Ela tem um sentido. E aí eles me perguntaram por que eu havia saído da polícia. Antes de responder para eles e para vocês, é importante a gente saber que existe um estigma, né, em torno da saída do policial militar da sua carreira, né, do exercício da sua carreira. A maior parte é quase que senso comum, socialmente falando, né, da sociedade aqui fora, de que quando o policial sai, ele sai porque ele foi demitido, porque ele foi expulso. Em síntese, porque ele aprontou alguma coisa dentro da polícia militar, né? Alguma coisa de natureza funcional, e isso acabou inabilitando ele para a função, e aí ele foi exonerado ou pediu baixa por conta disso, né? Por motivo de força maior. Ele foi compelido a pedir baixa. E aí eu expliquei para eles que, a despeito de eu gostar muito, né, do que eu fazia, quem me conhece sabe o quanto que eu gostava, né, de desempenhar essa função pública, eu tive que sair. Por quê? Porque ser policial militar estava mexendo com as minhas faculdades mentais, estava mexendo com a minha sanidade, né? Hoje eu carrego algumas coisas que eu adquiri dentro da polícia militar, e hoje eu tenho que lidar com elas aqui fora. 6 anos depois de ter saído, eu ainda carrego essas marcas da polícia, né? E o pessoal lá tá todo adoecido. E ficar no meio de pessoas adoecidas, no métier adoecido, é uma opção sua, né? A maioria dos policiais militares, eles acham que só tem a vida de policial militar. Se eles saírem, se eles eventualmente saírem por opção, né? Deixa eu matar uma mutuca aqui. Cara, a mutuca tá embaçada. Eles talvez não tenham, eles acham que não tem uma vida aqui fora da qual eles poderão tirar a sua subsistência. Então eles ficam lá, ainda que isso seja bastante pernicioso para eles. Caralho, e um monte de policial vive uma vida de bosta, uma vida de merda, porque não quer apostar na sua saída. E eles preferem sacrificar suas próprias vidas a sair da polícia militar. Eu não quis fazer isso. E completada uma década, um pouco mais de uma década, na polícia militar eu vi que sair era a medida que se impunha naquela ocasião, até porque eu já tinha outra profissão, né? Já tinha passado no exame da OAB,
E ficar na polícia militar era querer continuar num sofrimento que eu não precisava. Deixa eu só dar uma... Por quê? E isso por quê? Porque eu via que continuar dentro da polícia militar só ia me fazer mal. Ia me fazer muito mais mal do que bem. Um salário não pagava a vida terrível que se vive dentro da polícia militar ou de outras atividades. Para quem não sabe, a atividade policial militar é uma das piores atividades para serem exercidas dentro do nosso planeta. Dentro das nossas atividades sociais, ser policial militar é uma das piores profissões que se pode exercer, desempenhar. E aí ele estava contando, esse meu cliente, né, ele estava contando que... Não, aí antes disso eu estava falando para ele, né, que ser policial é terrível. Por quê? Porque a despeito de tudo que você pode achar que é vantajoso estar na profissão, eu vi um outro lado que vocês às vezes não sabem. Que você que às vezes nunca foi policial ou que não é policial, não sabe. Ser policial, por exemplo, 10 anos de experiências que eu tive, um pouco mais, 12 anos, né? Foi o suficiente para eu entender que se eu tivesse aqui fora desempenhando qualquer função, por exemplo, caminhoneiro, não, caminhoneiro é um pouco estressante, né? Motorista de ônibus, pedreiro, arquiteto, engenheiro, qualquer função que eu desempenhasse aqui fora, esses 10 anos, 12 anos que eu fiquei na Polícia Militar correspondem a 20 anos de trabalho aqui fora. E aí ele estava contando, e para corroborar isso aqui, eu vou contar o que ele me contou. Ele falou que ele tem um cunhado que é policial militar e que esse policial militar ele nunca saiu na rua fardado. Por quê? Porque ele tem medo de ser identificado. Ele tem medo de ser apontado pela sociedade como policial militar, e isso implicar um risco para ele e para a família dele. E aí ele tem que lavar roupa escondido, a farda dele escondido, né? Ele tem que fazer tudo escondido, não pode falar qual a profissão dele. E isso é terrível. Imagina ter que viver dentro de uma sociedade, desempenhando um papel super importante como esse, né, de agente público de segurança pública, e não poder falar. Os teus filhos não podem falar, os filhos desse policial não podem falar que o pai dele é policial. Uma função tão primorosa. Não pode. E aí, esse o quadro social no qual vivem os policiais militares. Imagina ter que viver isso por 30 anos, um pouco mais, né? Alguns agora com a mudança da questão da reforma da Previdência. Vejam o inferno, a vida infernal que é viver dentro de um métier social, profissional, sem poder incorrer no risco de revelar qual é a função que você exerce. Imagina você viver dentro de um ciclo social, dentro de um quadro social, onde você não pode falar o que você faz da sua vida. Isso é um inferno, meu. E isso, 30 anos, é como se você trabalhasse 30 anos dentro da Polícia Militar fazendo isso, tendo que esconder a tua identidade como um agente secreto. É como se você tivesse que viver aqui dentro do quadro social aqui fora, civil, 50 anos de trabalho. 30 anos lá corresponde a 50, 60 anos aqui fora. Então é dentro desse quadro social, dentro desse rascunho, dentro desse desenvolvimento mental, raciocinológico, que eu voltei a fazer esse vídeo aqui, mesmo a despeito da promessa que eu havia feito de não voltar a fazer vídeos dessa natureza, desse conteúdo, com esse assunto, com essa temática, né? Mas vejam bem, olha só, ontem eu conversei, né, ontem dia 3, dia 4, não estou lembrando que dia é hoje, ontem eu estava conversando com esses clientes e veio à tona esse assunto, um assunto que me incomoda bastante, né? E hoje eu acordei e vi a notícia daquele policial federal, o Lucas, que foi morto após invadir uma fazenda, invadir a propriedade de um casal, e foi baleado e acabou vindo a óbito. Olha só, por que esse policial federal invadiu
invadiu essa casa, né? Para quem não sabe, o policial Lucas foi aquele responsável pela condução daquele político Eduardo Cunha, quando ele foi preso, lembra? Acho que em 2014, 2016 mais ou menos. Não, um pouco mais, né? 2017. Esse policial, ele virou, tipo, um maior fenômeno nas redes sociais depois dessa condução. Era um policial que tinha uma boa presença e os caralho acabou bombando. Bombando aí nas redes sociais, e era considerado um hipster. Para quem não sabe, hipster é um cara que está na vanguarda, é um cara moderno, que está à frente do seu tempo, né? Uma tradução livre aí do inglês hipster. E esse cara era considerado um hipster. E ele, né, foi alvejado por um tiro de um pai de família que teve a casa arrombada, invadida por esse policial. E aqui a gente entra no bojo mais sensível dessa questão. Qual a motivação desse policial em invadir essa casa, essa fazenda? Os familiares disseram que na data de ontem ele havia tido um surto psicótico. Olha só. Se por um lado a gente tem a morte dele como algo sensível, a gente tem a motivação da invasão dele, um surto psicótico, como algo mais sensível ainda. Esse assunto vem à tona porque essa é a realidade de muitos policiais, Brasil afora. Em todos os estados, né, e na federação, esse era um policial representante do ente União, que era um policial federal. Mas, a despeito disso, a gente tem nos estados e até no município outros policiais que fazem parte desses outros entes. Todos doentes, eu afirmo categoricamente, todos esses policiais estão doentes. E os que não estão doentes, né, aqui eu faço uma ressalva, disse todos, né? Na verdade eu vou mudar aqui. Quase todos esses policiais estão doentes. E a pior doença do mundo, porque, por exemplo, se você quebra a perna, você cura a sua perna, né? Se você quebra um braço, você cura o seu braço. Agora a mente é algo difícil de se curar, principalmente porque tem um tabu muito grande a respeito dessa discussão na sociedade. Até porque quando a pessoa admite que está com a sua sanidade mental afetada, ela já vai ter que enfrentar um tabu. E depois disso que ela assume, né, que tem algum tipo de transtorno, ela vai ter que, inevitavelmente, ter que lidar com o preconceito das pessoas, com o preconceito dos seus pares. Então, por isso, esse é um fator que bastante preponderante dentro das forças de segurança pública, né, em particular. Esse é um fator difícil de superar. Quando superado, é difícil de ser curado, porque a questão mental é algo muito complexo para você ter que lidar, seja para o profissional de saúde, seja para o paciente. E aí você vê dentro das forças policiais pessoas tão parecidas quanto esse Lucas, muito mais parecidas do que se imagina com esse Lucas, né, da Polícia Federal, que foi morto, né, após invadir essa fazenda, essa casa, essa propriedade particular. Só que elas não admitem. E a sociedade está tendo que lidar com isso. A sociedade tem pago essa conta é muito cara. E aí pode-se pensar, será que a sociedade não tem esses policiais porque elas merecem esses policiais, porque cada um tem o que merece? Será? Essa é uma reflexão, não é uma afirmação minha, é um convite, é uma reflexão. Vocês entendem? Durante muito tempo eu falei aqui no meu canal, fiz um protesto, né? Eu criticava muito um aspecto dentro da polícia, não só dentro da polícia militar, como dentro da polícia civil, porque, para quem não sabe, dentro da polícia civil tem duas polícias, né? Os delegados e os não delegados. E dentro da polícia militar? Dentro da polícia militar tem os oficiais e as praças. Então existem essa dicotomia dentro da polícia militar e dentro da polícia civil. Durante muito tempo eu protestei contra essa divisão. Mas na verdade, depois de uma inflexão, depois de uma reflexão, pessoal, eu vi que esse não é um problema maior dentro dessas
instituições, a despeito de pessoas que continuam sustentando que esse é um grande problema dentro da Polícia Militar. Pode ser que seja, mas não é o grande problema, não é o problema central. Porque para quem sustenta que os oficiais dentro da Polícia Militar vivem vidas de reis, essa é uma sustentação falaciosa, né? E aqui eu digo falaciosa porque muitos se utilizam desse argumento sabendo que ele não é verdadeiro. E aí eles agem por maldade. Outros, por uma questão, né, um tanto quanto mais sensível, acabam sustentando isso por razões diversas, né, de que policiais, oficiais da Polícia Militar, eles vivem uma vida de rei e por isso eles sobrepujam, por isso eles oprimem as praças. Quando na verdade, repito aqui o que eu falei anteriormente, para quem acha que os coronéis, tenentes-coronéis, majores, capitães, tenentes vivem vida de rei, meus caras estão totalmente errados, como eu tive errado. E aqui eu não estou fazendo uma meia-culpa, é uma meia-culpa sim, é uma meia-culpa a respeito de tudo que eu falei. Esses caras, eles têm uma vida tão fodida, uma vida tão ruim, uma vida tão de bosta quanto as praças da Polícia Militar. Na verdade, tá todo mundo num caldeirão de bosta, Só que eu reconheço isso. Hoje eu reconheço, depois de fazer uma reflexão, eu vejo que tá todo mundo no mesmo barco, Por quê? Porque esse é um problema institucional. A polícia lá atrás ela foi criada com uma mentalidade, com uma cabeça, e esse ideal ele vem sendo protraído no tempo, ele vem no tempo de maneira muito natural, como se nunca ninguém tivesse tentado romper essas barreiras. E aí a gente fica imaginando que oficial dentro da Polícia Militar tem uma vida imensuravelmente maior do que as praças. É uma grande mentira isso, porque está todo mundo fudido. Porque se de um lado a gente vê praças pagando um preço por serem praça, por outro lado você vai ver oficial pagando um preço por ser oficial. Você vê, por exemplo, hoje o comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo tendo que dar explicação para a grande mídia de coisa que ele não precisava, mas que ele tem que se sujeitar por ser oficial. Mas tem gente que vai continuar sustentando que oficial vive uma vida de rei. Eu parei para dar uma analisada, parei para refletir a respeito de tudo que eu tinha vivido dentro da Polícia Militar e eu vi que não é nada disso, tá todo mundo fudido, tá todo mundo com a sua sanidade mental afetada. Inclusive os oficiais. Se as praças estão por serem num contexto institucional oprimidas, né, pelos oficiais, esses oficiais também estão tudo ferrado por terem que desempenhar esse papel. Alguém teria, porque pela história institucional da Polícia Militar, isso sempre ocorreu. E é evidente que dentro dos oficiais tem seres humanos, né? Tem oficiais que não concordam com a maneira como institucionalmente esse assunto, essa questão hierárquica é estabelecida. Né? Tudo isso que eu falei agora é para sustentar o quanto todo mundo está ferrado, todo mundo está no mesmo barco. E aí quem quiser me contestar, eu convido você a dizer o que os oficiais da Polícia Militar vivem de tão especial assim para serem considerados reis, como eu considerei no passado. Hoje eu vejo que está todo mundo no mesmo barco, hoje eu vejo que está todo mundo fudido, todo mundo vai para casa e reflete a respeito da doença que tem dentro da sua cabeça, a respeito da responsabilidade social e a respeito da merda onde estão. Eu te convido a refletir e a me desafiar onde é que eles são tão privilegiados. E aqui eu não tenho nem procuração para defender o oficialado da Polícia Militar. Eu só parei para refletir, por quê? Porque quando você para refletir, você reconhece a tua fragilidade. E aí eu te falo, tá todo mundo na mesma bosta. Esse assunto da morte do Lucas, da Polícia Federal, na data de ontem, é algo que nos traz a uma reflexão.
São esses os policiais que a gente está semeando socialmente? São esses os policiais que a gente está alimentando? Porque se a gente disser que a gente merece, socialmente, a gente merece esses policiais, a gente vai também ter que admitir que esses policiais existem porque nós somos ruins. Nós, como sociedades, somos, enquanto sociedade, somos ruins e por isso que a gente precisa, a gente tem esses policiais. Esse vídeo de hoje é justamente para isso, para dizer assim, ó, tá todo mundo na mesma condição de fragilidade. Qual é essa condição de fragilidade? Saúde mental. Tá todo mundo ferrado, pessoal. Tá todo mundo ferrado. E como é que a gente ajusta isso? A gente vai precisar de um novo consenso. A gente vai precisar desestruturar essa institucionalização de doença hierárquica que existe dentro dessas instituições, para que a gente possa minimizar os resultados que a gente tem tido hoje. Para quem não sabe, hoje o policial que ele não pensa em matar, ele pensa em se matar. Ah, Ronaldo, eu não penso. Se você não pensa ainda, você policial militar que não pensa assim, eu te desafio a lembrar desse vídeo de hoje e a perceber que se você ainda não tem esse panorama, daqui a pouco você vai ter, porque todo mundo tem um bom motivo para morrer, meu. Essa sociedade dá uma bosta do jeito que tá, porque tem sido muito difícil viver os dias atuais, porque ninguém se entende. Todo mundo só pensa em se desafiar, todo mundo só pensa no mal, todo mundo só pensa em si mesmo. E aí o resultado é isso. Sociedade uma bosta, uma sociedade egoística, uma sociedade que de fato merece. E hoje, esse é o tema do assunto de hoje. Eu que tinha feito uma promessa de não voltar a falar sobre esses assuntos, porque isso me afetou de tal maneira, mas a convite de algumas pessoas, né, e atendendo ao meu chamado, eu voltei a falar, né? Algumas pessoas disseram que eu estava meio ausente, né, e que gostariam de ouvir mais algumas coisas a respeito do que eu tenho para dizer. E eu voltei para falar desse vídeo, né? Nem sempre a gente consegue manter as nossas promessas. E tô aqui, espero que a gente possa ter novos encontros. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, se inscreve no canal. Você que está chegando agora, te convido a conhecer a nossa lista de vídeos, né, anteriores. E é isso aí, para você que já está inscrito no canal, meu abraço. Para você que ainda vai se inscrever, seja bem-vindo. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau.